E aí, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez na cozinha para fazer um replantio que, na minha opinião, é muito especial porque é de uma planta que eu amo. Mas antes de começar isso, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Alex Arruda, do Instagram AP do IP. Se vocês não seguem a gente, vale a pena seguir, que a gente posta muitas dicas diariamente sobre cuidados de planta e como colocar suas plantas dentro de casa. Se vocês estão percebendo, eu estou numa cozinha, eu moro em apartamento, e aí quem mora em apartamento tem que se virar com o que tem. Então aqui é o nosso cantinho de replantio. E hoje a gente veio aqui fazer esse replantio justamente porque é uma dúvida muito frequente no nosso Instagram. Como que a gente faz para ter chifre de veado em cuia? O nosso está plantado numa cuiazinha pequenininha e está precisando de aumentar o tamanho do pote dele. Já percebi que ele está reclamando. O que acontece? Chifre de veado é uma planta epífita. Que diacho é isso? Planta epífita são aquelas plantas que ficam fixas normalmente em árvores. Não são parasitas, elas só usam a árvore para viver e ficar ali tranquila, recebendo nutriente, sem prejudicar a planta hospedeira. E o chifre de veado é uma dessas, igual eu falei. E o que acontece? Aqui no apartamento a gente não tem uma árvore para fixar essa lindeza. Então, o jeito de ter é ter em cuia. Não tem muito segredo, é uma planta super fácil de cuidar. Tem alguns detalhezinhos que eu vou falar para vocês, mas resumindo, é uma planta muito tranquila. O que a gente percebeu? A gente já teve duas. Uma a gente matou por erro de rega, a gente regava demais, e por falta de luminosidade. Muitas pessoas acham, inclusive eu achava, que é uma planta de sombra, que vive só na claridade, e não é bem assim. Ele vai viver bem durante alguns meses, talvez 1, 2 anos, mas depois começa a reclamar. Foi exatamente isso que aconteceu com o nosso. Ele vivia bem, porém não se desenvolvia como deveria, e depois começou a amarelar, mesmo a gente adubando, mesmo a gente regando, e ele foi definhando até que morreu. Resolvi me dar mais uma chance com ela, porque realmente é uma planta que eu acho linda. E aí, o que a gente fez? Só rega quando o substrato está totalmente seco, rega em abundância, espera secar totalmente o substrato e aí sim faz a rega novamente. E o ponto que eu vi a maior diferença, ele mora na sala, em cima da nossa TV, mas pelo menos 3 vezes na semana eu tiro ele da prateleira, coloco na varanda onde pega o sol da manhã e eu deixo ele no sol. Ele já está acostumado a pegar sol, isso é um ponto importante. Não adianta você pegar uma planta, independente qual que seja, pegar uma planta que está acostumada a ficar só na claridade, sem luz direta de sol, você tem que colocar ela no sol aos poucos, naquele solzinho fraquinho que mãe coloca recém-nascido para acostumar. Esse é o sol. Deixa ali 10 minutos, depois você vai deixando 20, vai deixando meia hora, 1 hora, mas tudo muito lentamente, não é de um dia para o outro. E foi isso que a gente fez com o nosso chifre de veado. A gente foi acostumando ele lentamente ao sol. Hoje ele já fica 3, 4 horas tranquilo no sol, e a gente viu uma diferença absurda no desenvolvimento dele. Ele ficou mais bonito, ele ficou com as folhas maiores, parou de dar cochonilha. Isso daqui era impressionante como dava, era uma das plantas que a gente tem aqui em casa que dava mais cochonilha, parou com isso. E uma coisa que a gente passou a fazer também com mais frequência, a adubação. É importante adubar. Como não é uma planta tão fácil assim de adubar, no sentido de o substrato é muito leve, então a gente não joga o adubo no substrato. A gente deu preferência, a gente viu um resultado também bem melhor fazendo adubação com adubo líquido. Normalmente a gente faz a rega dele por imersão. O que é isso? A gente pega um balde, enche de água, coloca o adubo ali, dilui igual o fabricante está dizendo que é para usar, não é para usar mais, usa ou a quantidade que o fabricante indica ou menos, e aí a gente coloca o potinho da planta dentro do pote com água, até o substrato ficar totalmente úmido. A rega é feita de baixo para cima, entra a água pelos furos do pote e aí ele vai regando. Depois que a gente vê que o substrato está bem úmido, a gente tira do pote e deixa escorrer todo o excesso. A água vai estar adubada, a planta recebeu o adubo, está tudo certo. E uma vez por mês, a gente pega esse adubo líquido e borrifa na planta inteira, tanto nessas folhas verdes quanto nessas folhas marrons. Elas nascem, isso é um detalhe,
Isso também é outra coisa que a gente recebe muito. Não vou ficar falando palavreado difícil, aqui é para ser prático, simples, para todo mundo entender. Essas folhas aqui de cima, elas são importantes. Elas nascem verde e conforme o tempo vai passando, elas vão ficando marrons, mas não quer dizer que a planta está morta, que essa folha está morta. Você não precisa arrancar isso. Pelo contrário, deixa. Quando a planta for descartar alguma coisa, ela vai descartar sozinha. É normal a folha da planta amarelar. Por idade, ela tem o tempo de vida dela. E quando chegar esse tempo ao final, a planta solta a folha facilmente e não precisa você se desesperar. Deixa que você cuidando certinho, dando luz certa, adubação e a rega, a planta vai fazer todo o trabalho sozinho e quando tiver que descartar alguma coisa, ela também vai fazer isso sozinho. Mas vamos começar isso? Primeiro café, né? Replantio sempre combina com café. Vamos começar isso e eu vou começar mostrando o que a gente usa. Não adianta plantar, vamos lá, voltando um pouquinho. Eu falei que essa daqui é uma planta que vive presa em árvore. Então já dá para imaginar que ela não é plantada em terra vegetal e nada muito denso, afinal ela está presa. O que a gente faz para imitar um pouquinho esse ambiente que a planta vive? A gente mistura um pouquinho de substrato de orquídea, que é um monte de pedacinho de casca de pino, chips de coco, com fibra de coco. E aí, fibra de coco rola um pouco de polêmica porque é um tipo de material que tem muito tanino. E tanino é um repelente natural que a natureza tem, que algumas plantas têm. Então, para não correr risco da planta ter dificuldade de enraizar nessa fibra de coco, a gente sempre que usa a fibra de coco, a gente compra, lava bem com água corrente, pega a fibra de coco, coloca numa panela com água quente, deixa ferver ali uns 10 minutos, tira, joga essa água fora, depois a gente ferve de novo para tentar tirar o máximo de tanino possível para não prejudicar o enraizamento da planta, que foi exatamente o que a gente fez. Aqui tem um pouquinho de fibra de coco e eu não sei onde eu coloquei, vou pegar, tá aqui atrás, aqui tem o substrato para orquídea, com pedacinhos bem pequenininhos. Vou mostrar tudo para vocês entenderem. E é nessa mistura que a gente planta nosso chifre de veado. Um substrato bem drenável para não acumular água, porque ele não gosta disso, mas um substrato que retém um pouco de umidade para a gente também não ficar em função sempre de rega, que a gente quer praticidade, né? Não quer ficar em função disso. Então vamos lá, agora sim vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer, com cuidado, vem você pra cá, vai ser misturar a fibra de coco com o substrato de orquídea. Eu faço tudo de olho, mas é mais ou menos a conta é o seguinte: eu coloco uns 60% de fibra de coco e 40% de substrato de orquídea. Fibra de coco retém um pouco mais de umidade, então pra gente é interessante isso. Mistura bem. E aí, o que eu vou fazer? Vamos embora, vamos começar. Eu vou pegar o pote novo, vou fazer uma caminha. Eita, cai não. Vou fazer uma caminha aqui embaixo com essa mistura. E vou tirar o chifre de veado do pote antigo e colocar sem mexer nas raízes no pote novo. Como é uma planta que está extremamente saudável, não tem problema nenhum, não tem um porquê eu mexer nas raízes dela. Quanto menos você mexer nas raízes, independente da planta, quando você for fazer o replantinho, quanto menos mexer nas raízes, é melhor para ela, é mais fácil dela se adaptar, é mais rápido dela se adaptar. Então a gente prefere sempre fazer isso. Tirou de um pote e colocou no outro. A gente só mexe nas raízes quando a gente tem que fazer algum replantio por motivo de doença, bactéria ou fungo, e a gente tem que trocar o substrato, aí a gente mexe nas raízes. Fora isso, é só tirar de um e colocar no outro. Cheguei até mais perto para vocês verem uma coisa que é importante. Olha só, tá vendo que a planta ela é mais pesada na frente por causa dessas folhas? Então o que a gente vai fazer? Vai colocar um pouquinho de substrato atrás, substrato novo, já todo misturadinho, o
chips de coco, a casca de pino, o substrato de orquídea, né? E a fibra de coco, ainda tá até úmida de tanto que a gente lavou. E aí a gente deixa um espaço, deixa eu tentar levantar para vocês verem. A gente deixa um espaço maior aqui na frente para a planta não pesar demais e levantar a parte de trás. A ideia é que ela fique mais presa aqui, mais perto das costas do pote, para ela ficar certinha quando soltar as folhas e o peso ir para frente, para ela não tombar. Como é um substrato bem drenável, vou mostrar para vocês quando for fazer a rega, você pode colocar e dar umas apertadinhas para ele se acomodar melhor. Não tem segredo algum. Outra coisa, por um acaso, esse nosso chifre de veado já tem alguns anos. A folha a gente plantou, olha só como é que ele já fica mais retinho, não cai para frente. A folha do nosso chifre de veado, a folha receptora, essa daqui marrom, ela foi crescendo nesse formato. Ela era toda deitadinha no substrato e aí conforme ela foi se desenvolvendo, ela foi indo para cima desse jeito que está aqui. Isso aconteceu, não foi a gente que fez. Quando você vai no garden, por exemplo, você encontra muitos tipos de veado já plantado em cuia. Então, se você quer que ela tenha esse formato aqui, escolha um chifre de veado que você vê que ele já está mais em pezinho, que foi o que a gente fez. A gente não pegou um que estava totalmente deitado, ele tinha um leve altinho assim para cima. E conforme ele foi crescendo, foi acontecendo isso que aconteceu. Ele subiu isso daqui, vou levantar para vocês verem. Espera aí, deixa eu botar. Aí, olha só, essa parte aqui ficou desse jeito. Ele já era mais ou menos nesse formato, mas era bem pequenininho, só tinha uma pontinha para cima, então a gente escolheu ele por causa disso. E o que eu falei foi isso aqui, ó. Eu colei aqui na parte de trás, para o peso não levantar isso daqui, o peso das folhas verdes. E aqui, ó, tem um espaço de uns 4 dedos ou mais aqui na frente. Vocês repararam que eu não mexi nas raízes e uma coisa importante. Ele já estava plantado daqui, ó, daqui para baixo. Então, vai continuar isso. Eu não vou colocar ele, enfiar isso aqui dentro do substrato. Você vai manter o que estava para fora, vai permanecer para fora do substrato. E no mais, gente, é isso. Como eu estou fazendo o replantio agora, eu não vou mexer com a adubação. Vou fazer a rega. E aí, na próxima vez que eu for regar, aí eu vou fazer a adubação desse bonitinho aqui. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre adubação também, o que a gente usa, como que a gente faz. A gente viu uma diferença muito bacana. A gente tem feito uma adubação, que tem vídeo no canal da água adubada. Vou deixar o card aí em cima, que é exatamente como a gente tem feito com essa planta. Prontinho, chifre de veado replantado. E agora eu quero saber de vocês. Ficou com alguma dúvida? Manda aqui pra gente. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Vocês não têm ideia de como isso é importante pra gente. Só assim que o nosso canal vai crescer, com a ajuda de vocês. A gente fazendo a nossa parte, tentando ajudar vocês de alguma forma e da melhor forma possível. E vocês dando esse joinha. Espero vocês até a próxima. Tchau, tchau.